O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos filhos e filhas, neste domingo, a palavra de Deus nos leva a refletir sobre algumas características de Deus. Vejamos,
aquilo que o Salmo nos diz e a primeira leitura nos fala. O nosso Deus é um Deus clemente. Uma das primeiras características que aparece para nós hoje. Segundo, a fidelidade do nosso Deus para conosco. Terceiro, o amor de Deus, mas um amor paciente. E quarto, o perdão que Deus tem para conosco. E por fim, a justiça de Deus. Estas características dele, que nos é apresentada hoje, significa que eu e você, nós também temos que começar a possuí-las. Nós devemos possuir as características de Deus. E veja bem, nós cantamos com o salmista: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, sois perdão para quem vos invoca. Precisamos invocar a presença de Deus no meio de nós. E é isto que a leitura ensina-nos no livro da sabedoria. Para aqueles que invocam a Deus, o quanto Deus é justo. Significa que Ele ouve os nossos apelos. E este encontro com Deus, este buscar as suas características, nos levam ao cume da liturgia de hoje, a fazer com que o reino de Deus se estabeleça no meio de nós. Toda vez que nós falamos do reino de Deus, a gente já recorda e pensa no céu, o reino dos céus. Mas Deus está dizendo, esse reino ele já deve começar agora, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde você está, esse reino de Deus. E quem ensina isso para nós é o próprio Jesus, através das parábolas de hoje. O Salmo e a primeira leitura ensina-nos a buscar estas características de Deus. E o Evangelho nos fala como agir através dessas características para fazer o reino de Deus no meio de nós. E vejamos, Jesus conta-nos 3 parábolas. A primeira, Jesus quer que nós compreendamos sobre o reino dos céus. E ele fala para nós sobre o joio e o trigo. E é muito interessante. O joio e o trigo, no início, como semente, e quando eles estão crescendo, eles são parecidos. Nós também, em muitas coisas, nós somos parecidos. E agora nós vamos entender aquilo que Jesus quer dizer para nós. O joio, ele é muito similar ao trigo, mas só na fase do crescimento. Quando chega no momento da colheita, são totalmente diferentes um do outro. O trigo dá fruto, o joio não serve para nada. E o joio será arrancado e será amarrado em feixes e queimado. Somente pelas obras se identifica quem é bom e quem é ruim. Por isso, o joio e o trigo estão em todas as partes. E nós precisamos saber o tempo certo de identificar e de arrancar o joio. O que fazer então, se esse joio está em casa, está no meu trabalho, está na comunidade, está em todo lugar? A primeira coisa que eu e você nós devemos fazer é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer: ter paciência. É a primeira regra.
ter paciência. Veja bem, Jesus vai dizer que eles queriam já arrancar de início o joio, mas o patrão disse: não, ainda não, deixe crescer para identificarmos, para separarmos um do outro. Eu e você precisamos ter paciência com a pessoa, com os outros. Hoje nós estamos celebrando o dia dos avós e o dia da pessoa idosa. Isso para nós é muito importante. Tenha paciência com os nossos cabeça branca. É normal eles darem trabalho. Quando a gente era criança, a gente não dava trabalho? Claro que dava trabalho. Eu imagino eu, para o meu pai, com a minha mãe, quanto trabalho não dava. E quando você era criança, você ficava lá desde os seus 8 meses até os 3 anos lá, às vezes, Aí depois agora não aguenta mais ver o avô e a avó contar 20 vezes a mesma história. Mas para eles é a primeira vez que eles estão contando. Ter paciência, porque a idade vai chegando. Esses dias nós fizemos uma experiência muito bonita em casa. A gente esperou praticamente 70 anos para aquilo que aconteceu. O papai veio para Sorocaba, ficou na casa do irmão mais velho. E o mais interessante é que daí ele disse para minha irmã: vou jantar na sua casa. E ele foi. Daí a minha irmã ligou: o pai está jantando em casa. Ele disse que vai ficar aqui uns dias, porque o pai não gosta de ficar em lugar nenhum. E nisso, daqui a pouco ele disse: liga lá pro Rosalvo, fala para ele vir almoçar com nós. Aí fui, almoçamos. E aí depois, no outro dia, liga lá, fala que agora acho que eu vou almoçar lá na casa dele. Ele não gosta de ir em casa, porque eu moro em apartamento, ele não gosta. Fala que é muito apertado. Foi, almoçou, estávamos lá todos juntos. E ele falou uma coisa muito interessante: você vai fazer a operação, né? Vou. E aí ele disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui cuidar de você. Quem conhece o meu pai para ouvir ele falar isso, para nós aquilo foi um absurdo. E aí nisso nós colocamos no grupo, virou um reboliço, porque o pai falou que vai ir para cuidar e falou assim: não, pode ficar tranquilo que é eu que vou levar você para dar banho, e quando você acordar à noite, pode deixar que eu que vou levar você ao banheiro. Aquilo para nós, conhecendo a história de quem ele é, aquilo parou. A gente ficou assim, pasmo, mais pasmo ainda por ele estar próximo de nós, nesses últimos tempos, nesses últimos momentos. Então é muito significativo a gente buscar a ter a paciência. Se nós tivéssemos dado a sabucada e arrancado o velho antes da hora, a gente não faria as experiências que nós estamos fazendo agora da proximidade. Ter paciência, que uma hora, o momento oportuno, Deus usa. E veja bem, e Jesus vai mais além para nós. Ele nos ensina a agir para a construção deste reino. Como agir? Simples. Ele fala da parábola da semente do grão de mostarda. Tão pequenininha, tão minúscula, mas que depois torna-se um arbusto tão grande que até os pássaros vêm fazer ninho. Jesus está ensinando a mim e a você o seguinte: por menor que seja o bem que fazemos, ele torna-se grandioso na vida das pessoas. Parece bobo o que o padre disse do pai dele, mas aquilo está explodindo dentro de mim. Ele dizer aquela frase: eu irei cuidar de você. Parece simples, mas é uma explosão tão contagiante, tão gratificante, que já valeu. O bem que fazemos, as coisas pequeninas que realizamos, torna-se gigantesca. E é isso que Jesus está dizendo: faça
o bem, por menor que seja. Um exemplo: se uma pessoa faz o bem, se 10 pessoas fazem o bem, se 100 pessoas fazem o bem, se todo o bairro faz o bem. Agora imagine 7 bilhões de pessoas fazendo o bem. Simples, uma coisa tão pequena. E o mais belo ainda, Jesus vai ensinar-nos como fazer este bem. E ele dá uma outra parábola. Ele fala sobre o fermento na massa. Jesus nos mostra que a prática do bem, mesmo que invisível, ela pode transformar aqueles que estão à sua volta. O que é o fermento na massa? 3 porções bem pequenininha, coloca na massa, na farinha, lá nos ovos, no óleo, mistura todo, e aí, filho do céu, fica aquele pão, coisa mais linda do mundo. E aí, depois que sai do forno, a gente corta o pão, passa uma manteiga, derrete na boca assim, uma gostosa. Ninguém lembra do fermento, filho do céu. Oh, pão gostoso! É uma beleza que só. Some o fermento ali, porém, o fermento ele foi essencial para fazer aquele pão. Ele transformou tudo. E as meninas sabem bem disso, porque quem faz mais pão é a mulherada, né? Os homens de vez em quando inventa. E quando inventa, filho do céu, fazer pão e bolo, os bichos, o bolo fica assim, uma tábua. O pão, então, coitado, fica duro que até dói. Mas de vez em quando nós acerta também. Mas tudo isso para dizer que o pequeno bem que fazemos, como esse fermento que se esconde na massa, é capaz de transformar a realidade, transformar aquilo que está à nossa volta. E nós devemos ser como esta semente de mostarda, pequenos na humildade. E nós devemos ser grandiosos no resultado das nossas ações, como este fermento invisível. Por isso, não tenha medo de fazer o bem. Não pare diante do mundo, não pare diante da enfermidade, não pare diante das dificuldades. Mesmo quando tudo pareça estar perdido, realize o bem, porque este bem, ele irá não só transformar a sua vida, mas ele irá transformar a vida daqueles que estão também à sua volta. A nossa família precisa, nossa comunidade precisa, o lugar onde nós estamos inseridos precisa. E nós precisamos dar esse passo, fazer com que nós possamos transformar e instaurar esse reino. Por isso, por menor que seja a sua clemência, seja clemente como Deus. Por menor que seja o seu amor, mas seja um amor paciente como o amor de Deus. Por menor que seja o perdão que você faz, mas que esse perdão seja como o perdão de Deus. Por menor que seja o ato de justiça que você faz, mas essa justiça assemelha-se como a justiça de Deus. E nós, aprendendo com as características de Deus, nós também podemos transformar aquilo que está ao nosso redor. E por fim, podemos fechar com uma outra parábola, para entendermos aquilo que a segunda leitura diz para nós acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo que deve agir em nós para realizarmos os atos. Naquela floresta que estava em chamas, uma floresta a qual estava pegando fogo, os animais fugiam, buscando a segurança, buscando ficar longe daquelas chamas,
aquele fogo que estava queimando, dissipando tudo. E de repente, sobrevoando no alto, a águia, com a sua boa visão, ela percebe algo minúsculo, pequeno, insignificante, voando de um lado para o outro. Quando ela avistou, era um beija-flor. E este beija-flor, ele ia até o lago mais próximo, mergulhava com o seu biquinho de água, e ele voltava e derramava sobre aquela floresta em chamas. E ele fazia isso por muitas vezes. Quando de repente a águia aproximou-se sobre ele, e a águia disse: beija-flor, você não vai conseguir apagar esse fogo. E isso foi muito interessante, porque ele disse para ela: eu sei, mas eu estou deixando aqui, nesta floresta, a minha parte. Eu estou fazendo. Essa floresta, como Jesus mesmo fala na própria narração das parábolas, é esse mundo que nós vivemos. Às vezes a gente fala assim: esse mundo não tem mais jeito. Na verdade, às vezes a gente fala assim: a minha família não tem mais jeito, a minha casa não tem mais jeito, o meu trabalho não tem mais jeito, a minha comunidade não tem mais jeito. Mas essas parábolas, essa história diz para nós assim: tem jeito sim, porque esse beija-flor ensina a nós esse ato do bem, por menor que seja, eu estou fazendo a minha parte. E se nós todos fazermos a nossa parte? Se todos nós realizarmos e fazermos a nossa parte, as coisas vão se transformando. Foi isso que Deus pediu ao seu filho: vá até os seus irmãos, vá até aquele mundo em que todos acham que está perdido, que não há mais solução. Vá, filho, passe por aquele mundo e mostre a eles que é possível. Caminhe entre eles, dê o vosso exemplo, ensine-os que é possível fazer com que o reino já se estabeleça agora e aqui. E Jesus veio, e Jesus contou essas parábolas. Jesus chamou para perto os seus discípulos, explicou, ensinou. E veja bem, nos evangelhos, na Sagrada Escritura, tudo o que você vai ouvir de Jesus, tudo, foi um Deus, um homem, que passou pelo mundo, pela vida das pessoas, e fez apenas uma única coisa. Por onde ele passava, ele fazia o bem. Por onde ele passava, ele transformava. Porque ele fazia aquilo que o amor pede que nós façamos: doar e dar. E Jesus fez isso. Ele doou, ele deu e fez-nos os bem. Que hoje, neste dia, nós possamos aprender também a fazer o bem a nós, a nossa vida, mas o bem também às pessoas que estão à nossa volta, para que possamos encontrar a paz e fazer esse reino acontecer aqui e agora.